iniciar a gravação. Pronto, tá gravando. Olha só, galera. Vamos lá, olhem aí minha tela. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim, né? Vamos lá. A gente vai corrigir o quiz que semana passada nós não corrigimos, né? Porque muita gente ainda faltou entregar. Eu tirei quantos pontos, tia? Não sei, ainda não corrigi, tá? Tia, você corrige o negócio agora e nem corrigiu nada? Não, não deu tempo de corrigir, gente. Mas eu vou corrigir essa semana, tá? Cadê a Vamos lá. A moça era aqui a primeira, era para marcar somente os que têm verbo de ligação. Vamos lá. A moça era bonita, tem verbo de ligação? Pô, a internet tá mais ruim aqui. A moça era bonita, é verbo. Ó, verbo era, do verbo ser. Era. É verbo de ligação? Sim. Sim, então era para marcar, certinho. A moça estava aborrecida. Estava. Gente, olha só, lembrem-se disso. O verbo de ligação, né? E o verbo de ação, a gente não pode botar eles numa caixinha. Ó, isso é verbo de ligação e isso é verbo de ação. A gente tem que olhar o contexto, tá? Nesse contexto aqui, a moça estava aborrecida. Isso aqui é verbo de ação ou verbo de ligação? Vamos, gente. Não é possível. Ela estava, né? Ela estava, é ação. É ação, mas olha só. Aborrecida é o quê? Não é uma característica da moça? Sim. Aborrecida? Sim. Não é a moça que estava aborrecida, não é uma característica dela? Sim. Sim. Quando eu tenho uma característica que é chamada de predicativo do sujeito, né? Que é chamada de predicativo, né? E eu tenho um verbo de, aqui ó, um verbo de ligação, ó, ligando uma característica a um sujeito. Então isso aqui não é verbo de ação, isso aqui é um verbo de ligação. Era para marcar esse aqui também, tá? Agora esse aqui, ó, a moça parece descontente. E aí, é um verbo de ação, o verbo parecer aqui nesse caso é um verbo de ação ou um verbo de ligação? Descontente, a sua característica. É uma Onde você característica. corrigiu o meu? Olha só, não, olha só, se é uma característica, lembrem-se disso, sempre que tiver uma característica, essa característica é chamada de predicativo. Essa característica não está, ó, descontente não está ligado ao verbo, mas sim está ligado a quem? A moça. Quem é que está descontente? É a moça. Então, isso aqui não está ligado ao verbo, e sim ligado ao sujeito. E quem é que está fazendo a ponte entre os dois? É o verbo, chamado de verbo de Ligação. ligação. Isso aí. Agora, olha só. A moça voltou da escola. Verbo, voltar, certo? Da escola, está ligado à moça ou está ligado ao verbo? A moça da escola ou a moça voltou da escola? Voltou da escola. Voltou da escola. Então, olha só, esse da escola não está ligado à moça, ou seja, não é uma característica da moça, e sim está ligado ao verbo. Se está ligado ao verbo, não pode ser verbo de ligação, é um verbo de ação e não um verbo de ligação, ok? Tudo bem, gente? Sim. E se tivesse assim, ó, a moça voltou triste? Aí estaria ligado à moça. E não, seria uma característica da moça e não uma ação, tá? Olha só. Aí, nesse caso, pessoal, seria um predicativo verbo nominal. A gente já estudou isso, que eu tenho uma ação e um predicativo como núcleo, tá? Tudo bem? Ok. Vamos lá. A moça anda triste. E aí? Verbo, né? Andar. Já tô falando verbo para adiantar o sistema. Vamos lá. Sim. Triste.
Triste está ligado ao verbo ou à moça? É uma característica, né? É uma, A moça. Da moça. uma característica da moça. Quem é que tá ligando é esse verbo, É o anda. anda. Então é verbo de ligação. A moça anda. Esse também é verbo de. Peraí, a moça anda devagar. Ó, verbo andar. Esse devagar está ligado à moça ou está ligado à ação da moça andar? Ó, a moça é devagar ou ela anda devagar? Vamos, gente. Eu tô falando aqui, tá tudo mudo. Professor, Oi, tô ouvindo. Essa última aqui tá falando do modo que ela anda. O modo que ela anda. Não, olha isso, o modo que ela anda. Então, está ligado, devagar, está ligado a quem? Ao verbo e não à moça. Então, não é uma característica da moça, né? Então, esse verbo aqui é verbo de ação e não de ligação. A moça permanece chateada. Ó, o verbo permanecer. Chateada está ligado à ação de estar permanecer chateada ou está ligado à moça? É uma característica ou é uma forma que a moça permanece? Forma que ela permanece. É uma maneira que ela permanece, é um modo dela permanecer chateada, ou ela está chateada? É uma característica dela. Ela permaneceu chateada, né? então esse. Não, olha só, chateada, quem é que está chateada? É a moça, então é uma característica dela. E esse verbo aqui está ligando uma característica ao sujeito. Pessoal, sempre que vocês tiverem uma característica, né, repare se essa característica, né, essa característica vai ser um predicativo do sujeito, tá? E aí vai ser o núcleo, no caso aqui, ó, aqui quem é o núcleo, a palavra mais importante desse predicado aqui, ó, vamos lá, vamos lembrar, predicado, o que é o predicado? É tudo que sobra quando a gente tira o sujeito, né? Quem permaneceu chateada? A moça. Então, a gente sabe que a moça é o sujeito. Aí, beleza. A gente olha aqui para esse predicado e vê qual que é a palavra mais importante desse predicado. Bom, a gente sabe que quando a gente tem um verbo de ligação, ele não pode ser a palavra mais importante. Então, nesse caso aqui, ó, permanecer não pode ser a palavra mais importante desse predicado, não pode ser o núcleo. Então, jamais isso aqui vai ser um predicado verbal. Por quê? Porque o verbo de ligação não pode ser o núcleo. Aí a gente tem uma palavra aqui, ó, chateada, né? Que essa palavra sim vai ser a palavra mais importante. Quem é que tá chateada? A moça. Olha só, o que faz mais sentido para vocês? Eu falar assim, ó, o que passa mais a mensagem, assim, uma mensagem mais completa. É uma forma assim de vocês entenderem melhor. O que vocês vão entender mais? Se eu falar assim, a moça permanece, ou se eu falar assim, a moça chateada, o que faz mais sentido para vocês? A moça permanece ou a moça chateada? A moça chateada. Permanece. A moça chateada, né, gente? A moça permanece. Olha só como é vago isso. Se eu falar assim, pessoal, eu permaneço. Não fica meio vago? Eu permaneço onde? Permaneço como? Permaneço
sabe? Olha quantas perguntas surgem. Então, permanece é muito vago, porque o verbo de ligação, pessoal, ele é vago, né? Ele não passa a mensagem completa. Por isso também que ele é chamado de... ele só liga, ele não tem uma função de passar uma mensagem, né? Ele só liga uma característica ao sujeito. É o que ele tá fazendo aqui, ó, permanecer. Ó, permanecer chateada. Mesma coisa se eu botasse assim, a moça está chateada. Aí, né, chateada é uma característica da moça. Então, chateada nesse caso aqui, pessoal, é a palavra mais importante, né? Então, aqui vamos marcar porque permanecer aqui, né, é uma característica. E se eu falar assim, ó, é um verbo de ligação. Se eu falar assim, a moça permanece ali. Deixa eu escrever aqui para vocês. E se eu falar, a moça permanece ali. E aí, gente, esse verbo aqui, ó, permanecer, ainda vai ser um verbo de ligação? Fala de novo, professora. Ó, vocês estão vendo aí na tela que eu escrevi? Sim, permanece. A moça A permanece moça ali. permanece ali. E agora, esse verbo está ligando uma característica da moça? Ali é uma característica da moça? Sim. Sim? Não. Sim. Não. Gente, essa Não, moça não. é tão ali, Não. ela é tão ali. É o lugar. Não. Não, É né, lugar. gente? É lugar. Então ali não está, ó, não está ligado à moça, certo? Ali está ligado a quem? Ao verbo permanecer, certo? Ao verbo e não à moça, tá? Então, se ele está ligado ao verbo e não à moça, esse verbo aqui tá ligando alguma coisa? Tá ligando o sujeito à característica? Ele tá com essa função de ligar? Não, ele só tá ligando. Não, Aqui, ele ó, não tá ligando. ele só tá com permanece. Ele não tá com a moça ali, vai ficar muito estranho. Sim, ele não tá ligando uma característica. Ó, a moça é o sujeito. Ele não tá ligando uma característica ao sujeito. Ele apenas está colocando uma informação no verbo de ação. Agora sim, permanece é um verbo de ação. Você imagina a moça permanecendo ali, parada, ali na esquina. A moça permanece ali na esquina. Ou ali na frente da escola, tá? Agora, olha aqui. A moça permanece chateada. Certo? Agora, e agora? Esse verbo aqui, ó. Chateada. Certo? Esse verbo esse verbo permanecer, ele tá ligando alguma característica ao sujeito? Não. Não? Não. Sim. Sim. Quem que é o Sim. sujeito, gente? Quem que é o A sujeito? moça, ela tá chateada. A moça. Chateada. Qual que é a característica da moça? Chateada. Chateada. Repare, olha, chateada está ligada à moça. E quem é que está fazendo a ponte? Quem está fazendo o elo de ligação entre o sujeito... Permanece, que é o verbo de ligação. Isso aí. Quem que está fazendo a ponte, a ligação entre a moça, ou seja, o sujeito e a característica do sujeito é o verbo de ligação. Deu para entender a ideia do verbo de ligação, Sim. gente? Sim, beleza. Sim. Vamos lá. Agora aqui na 2. Marque somente as opções que apresentam verbos significativos. Pessoal, olha só. Tá, vamos lá. Depois eu explico isso para não embolar. Então, aqui vai ser só verbo significativo. Vamos lá. Ele permaneceu calado. E aí, esse verbo aqui, ó, permanecer, tá ligando uma característica ao sujeito ou não?
Quem que é o sujeito aqui, gente? Ele. Qual? Ele. Tem característica dele aqui? Tem Calado. 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 Sim, calado está ligado a ele. Quem é que tá fazendo a ponte? Verbo ligação que eu permanecer. Verbo de ligação permanecer. Então, esse aqui é um verbo de ligação e não um verbo de ação. Não era para marcar, tá? Ele anda nervoso. Sujeito. Ele. Característica Nervoso. nervoso. O verbo andar não está indicando uma ação, está É ligando porque... uma característica. Oi, João, pode falar. Eu esqueci de falar. Agora. Não, esse verbo aqui, professora, Oi, tô ouvindo. Tô essa aqui ouvindo. tá assim, ó. Ele permaneceu calado. Nesse caso aqui, é uma ação, porque Sim, é uma característica do sujeito, tá? é uma característica dele. Não é tipo anda de andar, mas é tipo anda de toda hora preocupado, toda hora nervoso, Isso entendeu? aí, é outro significado, né? Tem outra significação, não é andar, a Esse anda ação de nervoso andar, também não né? é. Isso aí. Tem outro significado subliminar, né? Isso aí. E ele anda no parque. Sujeito. Ele. Verbo Ele. andar. E agora? Tá Então, ligando uma assim, característica? Tem característica Sim. aqui dele? Qual Não. que é a característica é dele? ação. Tem característica do sujeito Não, aqui? Não. Não. não, é ação. É ação, isso aí. Porque aqui já não tá ligando uma característica ao sujeito, está indicando uma ação. A ação de quê? De andar, botar um pezinho na frente do outro, né? Então, aqui é um verbo de ação, ok? Ele vive chateado. E agora? Sujeito, Ação. ele. Verbo, vive, certo? Tem característica do sujeito? Sim, chateado. Chateado. Isso Chateado. aí. Então, aqui é verbo de ligação, porque chateado é uma característica, tá? Tá. Ele permaneceu na cidade. E agora, gente? Tem característica? Sujeito ele permaneceu é o verbo de ação. Verbo de ação. Por quê? Porque não tem característica, tá? Então, aqui também era para marcar. Aqui é uma ação, ele permaneceu. Então, você imagina que ele tá lá naquela cidade, tá? Ele vive no interior. Verbo viver. E aí? Viver tá ligando uma característica ou tá indicando uma ação? Ação. Ação. Isso aí. Ação. Ele continuou na sala. E aí? Característica ou ação? Ação. Ação. Tá Ação. indicando o lugar que ele estava, né? Ele continuou rouco. Não é ação, é o outro. Porque tá falando uma característica dele, não É. uma... Isso Uma ação. aí. Esse verbo, então, não é um verbo de ação, é um verbo de ligação. Ele gosta de caminhar. Sim. E aí? Não tem Gosta. característica. É um verbo de ação, gostar. Verbo E não tem característica. E não tem característica. Sempre olha a característica, tá, gente? Olha a característica, vê se tem alguma característica daquele sujeito. Então, identifica o sujeito, vê se tem característica do sujeito. Se tiver característica, olha pro verbo, tá? E vê se olha pro verbo e aquele verbo vai ser verbo de ligação. Agora, cuidado, tá? Porque existe o predicado Ô, tia. verbo nominal. Tá? Olha só, rapidinho, ô tia. Ângelo. Pera aí, rapidinho. Não, Fala se eu então. só fala se eu fiz atividade 75 até 81. Hã? Não tem aquela página 75 a 81? Ah, Olha no seu Google Sala de Aula. Eu não dá fiz pra eu ou ver não? agora. Não dá pra eu ver agora, ô Ângelo. Não, Matheus coloca cada foto, meu Deus. Pera aí. Minha foto é mais bonita de perfil, pô. Ó.
E, Matheus, onde você já arranja essas fotos, bebê? Que foto, hein, rapaz? Tá parecendo o meu. Pessoal, Tia, agora olha só, rapidinho. Depois vocês olham minha foto de perfil do WhatsApp. Olha só. Gente, peraí, gente. Tia. Presta atenção. Fala, Ângelo. ô tia, Fala. depois, quando acabar, você pode, tipo, mandar o resultado pra ver se eu acertei? Porque não dá pra eu ficar nos dois ao Sim, mesmo eu vou tempo. ver. Gente, só interrompa para falar coisas da aula agora. Depois a gente vê essas outras coisas, tá? Olha só. Ele andou no parque cansado. Beleza. Vamos lá. Sujeito. Vai, gente. Sujeito. Ele Ele. Ele. Verbo. andou. Andou. Beleza. Tem característica? Cansado? Cansado. Sim, cansado. Certo? Agora, me fala uma coisa. Ele andou onde? No parque. No parque. Beleza. Pessoal, me fala uma coisa. Olha só. No parque está ligado a ele ou está ligado ao verbo andou? Ele no parque ou andou Não, no parque? andou. Andou no parque. Então, no parque está ligado ao verbo. Andou. E cansado? Tá com ele. Uma característica do Uma sujeito. cara que tá ligado a ele. Pessoal, então repare. Olha só, eu esqueci de separar o predicado. Ele andou no parque. Ele é o sujeito. Tudo que sobra é o predicado, certo? Então, andou no parque cansado é o predicado. Pessoal, repare, nesse predicado a gente tem um verbo de ação. Por quê? Porque ele andou onde? No parque. Então, isso é um verbo de ação, né? Andou onde? No parque. E a gente também tem uma característica. Então, olha, a gente tem um verbo de ação e tem uma característica. Isso significa que nós temos dois núcleos, ou seja, temos duas palavras mais importantes. O verbo andar e o predicativo, cansado. Então, nesse caso aqui, a gente já estudou isso, né? A gente tem um predicado, verbo nominal. Por quê? Porque a gente tem um verbo que é mais importante e tem um predicado que é o nome. A gente tem um pouco de tudo, né, professora? Isso, tem um pouco dos dois. Vocês lembram que a gente estudou isso? Eu acho que a gente não estudou nesse bimestre, mas a gente estudou isso, tá? É só para vocês saberem, tá, gente? Mas fiquem tranquilos. Vamos lá. Agora aqui, ó. Classifique a transitividade. Professora? Oi? Oi? Tá me ouvindo? Você tá falando ali e parou no meio. Agora voltou. É porque eu devo ter mexido aqui. Pessoal, só lembrando, ó, aqui é para classificar, né, a transitividade de cada verbo, né? Se é para dizer se o verbo é transitivo direto, se é transitivo indireto ou se é verbo intransitivo, certo? Pessoal, essa classificação de transitivo, direto, só vai acontecer, tá? Transitivo direto e indireto, ou seja, o verbo transitivo, ou seja, aquele que precisa de complemento, só vai acontecer com o verbo de ação. Com o verbo de ligação, ele não vai pedir complemento. O que o verbo de ligação pede? O verbo de ligação pede um predicativo, pede uma característica, um estado, estado-ente. Ele pede uma característica, um estado daquele sujeito e não um complemento, tá? Guardem isso. Então, quem vai ser transitivo, direto ou indireto? Só o verbo de ação, não o verbo de ligação. O verbo de ligação vai entrar como verbo intransitivo. Então, quando você tiver um verbo de ligação, ele vai ser intransitivo. Por quê? Porque ele não pede complemento. Ok? Tudo bem?
Olha só, Ok. o idoso morreu em casa. E aí, o verbo é morrer, certo? Morrer. Morrer pede complemento, gente? Não, morreu. Ele tá dando uma informação extra, né? Em casa. Isso Mas não aí. atrapalha o sentido da palavra. Não atrapalha o sentido ali do que ele tá querendo dizer, né? Então é um verbo intransitivo. Por quê? Porque não pede complemento. Se não pede complemento, certo? Ele é intransitivo. Só quem vai pedir complemento é os verbos de ação, né? E aí ele vai ser complemento direto ou indireto. Vamos lá. A criança nasceu no hospital. E aí? Intransitivo. 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 Quem nasce, nasce, né, gente? Se eu falo a criança nasceu, todo mundo vai entender. Aí, se eu quiser falar que nasceu em casa, no hospital, no ônibus, aí é uma informação a mais, né? Mas quem nasce, nasce. João trabalha muito. E aí? É um dos dois aqui. Ou é indireto ou é direto. Olha só. Se eu falo assim, ó, João trabalha, certo? Vocês vão conseguir entender. Por quê? Porque trabalho é trabalho, gente. Eu não estou especificando qual trabalho, mas eu estou dizendo que ele trabalha. Você vai entender que ele tem alguma função. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu não quero ser fofoqueira. Eu não quero saber em que ele trabalha. Ah, mas ele trabalha em quê? Ah, ele é engenheiro. Nossa, que legal. Ah, ele é pedreiro. Sabe? Eu não quero saber muitas informações. Se eu falo João trabalha, Só que pronto, acabou. Já passei a informação. Você vai entender que ele trabalha. Ó, João não pode ir porque ele trabalha. Ponto final. Tá vendo? Já passou a informação. Se ele passa a informação, ponto. né? Acabou. É verbo intransitivo. Ah, mas tem aqui o muito. Gente, esse muito aqui não tá completando o verbo, não tá completando o sentido do verbo. Professora, fala de novo. Que seu áudio tá cortando. Só pro João, gente, que tá cortando ou tá cortando pra todo mundo? Não, só para ele mesmo. Acho que é só pra mim mesmo. Ó, João, o que eu disse? Que esse muito, ele não tá completando o sentido do verbo. Ele só tá dando uma intensidade. Gente, quem é que dá uma intensidade pro verbo? Quem é que dá modo, intensidade, lugar? Qual que é a classe de palavras? Verbo de ligação. Verbo de ligação, tem certeza? Não. Gente, ó, isso nós estudamos agora há pouco tempo. Quem é que dá modo, As intensidade? preposições. Misericórdia, Senhor. Eu não tô aqui, não é possível. Ai, ai. Ó, Professor, tô zoando, professor. São os verbos intransitivos ou transitivos. não, Ih, meu Deus. Nicolas. Nicolas. Gente, vamos lá. Vocês têm que lembrar disso. A gente estudou muito isso, gente. Não é possível. Ó, a menina corre devagar. Devagar é o quê? Ou a menina corre muito. Qual que é a uma palavra que característica. modifica? Muita intensidade, né? É a intensidade que ela corre. É intensidade. Mas qual o nome dessa classe de palavras que dá intensidade ao verbo? Dá intensidade, dá modo ao verbo, que só trabalha com verbo. Essa classe de palavras, ela trabalha com o verbo. Dando tempo, modo, enfim, dando uma circunstância. Gente, ninguém lembra disso? O advérbio, gente, advérbio. Agora lembrei. Ela trabalha muito, né? Tá dando intensidade aí à ação de trabalhar. João trabalha muito, tá? Então, pessoal, advérbio não é complemento, Alô? tá? Ele não trabalha como complemento. Ok? Vamos lá. O filme acabou Professor, quando você cedo. fala, você escreve. Oi? Tá...
Fala. Fala, Não, João. quando você fala qualquer coisa, quando você fala qualquer coisa, seu áudio sai pela metade. Ele não termina a frase, não, ele não dá pra entender. Eu acho que é o seu. Tem alguma coisa aberta aí no seu computador? Fecha o que tiver aberto. Deixa só o Meet aberto. Não, eu tô no celular. O computador tá direitinho, tô com todas as páginas fechadas, só tenho essa mesmo. Deve ser sua internet, João. A minha apareceu aqui, ó, 50 mega, né? Não sei. Deve ser. Não Não sei. sei. Olha só, vamos lá. O filme acabou cedo. Verbo, acabar. Certo? E aí, gente? Acabar. Cedo é o quê? Cedo tá dando o quê? Uma circunstância de tempo ao verbo. Se tá dando circunstância de Hoje, tempo, amanhã. é advérbio, certo? Advérbio, o que eu Sim. acabei de falar? Advérbio completa. Pode ser objeto direto ou objeto indireto. Ele completa o sentido do verbo? Não, ele não completa o sentido do verbo. Não. Então, ele é um verbo intransitivo, tá? O filme acabou, ponto. Passei a mensagem. Gente, o filme acabou. Todo mundo não vai entender? Sim. Acabou. Sim. Acabou Aí, a... tipo, a Se eu falar aula acabou a acabou aula, não acabou nove- ainda, tá, gente? Mas todo mundo vai entender. Agora, se eu falar acabou a aula A cedo, aula acabou em 9 aí eu tô 10. dando uma circunstância de tempo àquela informação ali, aquela ação, tá? Assistir Informação a aí. um bom filme. Cadê o verbo? Assistir a um bom filme. Cadê o verbo? Assistir? Assistir. Beleza. Se eu falo assim, Assistir. João, eu assisti, você vai entender? Não. Você vai perguntar o quê? Não, assistiu. Assistiu Assistiu? ao quê? Assistiu o quê? Ao quê? Ao Assistiu quê? o quê? Ó, É o lembra, quê? olha só. Ao quê? Ao quê? Né? Ó, vai vir uma preposição na frente. A um bom filme. Ou assistir ao futebol. Assistir a novela. Então, aqui sim tem um complemento. A um bom filme é um complemento do verbo, porque esse verbo assistir sozinho, ele não passa a informação completa, ele precisa de um complemento, porque se eu falo só assistir, é muito vago, você não vai entender. Você vai perguntar, bom, você assistiu ao quê? Né? Aí eu falei, assisti a um bom filme. Beleza, então eu já sei que a um bom filme é um complemento, então ele não é intransitivo, porque o verbo intransitivo, ele não pede complemento. Então ele só pode ser um transitivo direto ou um transitivo indireto. Agora, como que a gente sabe se esse verbo assistir é um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto? Como que a gente sabe disso? Ô tio, eu acho que é indireto porque assistir está sendo ligado ao complemento pelo ar. Isso aí. Por que que ele é indireto? Porque a gente tem uma preposição. Quando eu tenho uma preposição, esse verbo vai ser... O verbo, na verdade... Indireto. É isso aí. Quem pede a preposição é o verbo. Olha só, assistir a alguma coisa. Então, é o verbo que está pedindo a preposição. E aí... nesse caso aqui, a gente tem a preposição a. Então, é um verbo transitivo indireto. E lembrando, pessoal, esse aqui, ó. A um bom filme é o meu objeto indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o meu objeto vai ser objeto indireto, tá? André lavou os pratos. E aí, gente? Lavou. Tem complemento ou não tem? Se eu falo André lavou. E aí, vocês conseguem entender o que eu falei ou não? Lavou Vocês precisam de um complemento para ser entendido. Lavou o quê? Lavou o quê? Isso aí. Lavou. Eu acho que vai ser direto isso aí. Lavou os pratos. Beleza, a gente já sabe que precisa de um complemento. Agora, esse complemento aí
Lavou o quê? Os pratos. Tem preposição? Os é Não. preposição? Hã? E aí, gente? Os é preposição? Não, tia. Não, não é preposição, né, gente? É artigo. Então, se não tem preposição, Não. Então é vai um ser verbo Transitivo direto. Vai ser direto. direto. Isso aí, porque não tem preposição, tá? Então, quando eu tenho um verbo, ó, Tá. quem lava, ó, só fazer a pergunta, gente. Quem lava, lava alguma coisa, lava algo. Então, repare, entre o verbo lavar e algo, não tem ninguém ali, ó. Lavou os panos de prato, lavou o carro, lavou a garagem. Tá vendo? Não tem, não pede nada, tá? Então é isso, não pede preposição. Maria obedece aos pais. E aí, nesse caso aqui? Verbo obedecer, né? E aí? É transitivo ou intransitivo? Ele precisa de complemento ou não? Se eu falo só, Maria obedece. E aí, vocês conseguem entender? Não. Não, vocês vão perguntar, mas obedece a quem? Obedece ao quê? Né? Obedece aos pais. Então a gente já Eu acho sabe que que é um verbo transitivo. Mas e aí? Esse Deve, verbo é eu acho, transitivo. acho que tem artigo aí. Eu acho que vai ser direto, por causa do artigo. Olha só, lembra que eu falei pra Tia, é direto. Aos é preposição, né? isso aí, ó. Aos. Lembra que eu pedi pra vocês fazerem lá a tabelinha com as preposições? O que é esse a aí, ó? Esse aos. Quem que é esse aos aqui? Ele é formado do quê? A com mais O. A mais os. O artigo os, né? mais então os. eu tenho a preposição a e eu tenho o artigo Mais os. os. Isso aí. Então ele é um verbo transitivo indireto, tá? Sim. Indireto. Beleza. As crianças confiam em seus pais. Pera aí, as crianças. Ó, Pronto. verbo confiar, né? Confio em quem? Em seus Confio em pais. Isso aí. Confiam em quem? A pergunta é essa, né? Em seus pais. Quem confia, confia em alguém, né? Em algo, certo? Confia em seus pais. Então, aqui a gente tem um verbo que pede complemento. Agora, a gente tem que saber se esse complemento é objeto direto ou objeto indireto. E aí, como que a gente sabe disso? Tia, é indireto porque as crianças confiam, está sendo ligado pelos seus pais, o complemento pelo proposição em. Isso aí. Ó a importância de vocês conseguirem identificar as preposições, hein? Por isso que eu falei, vocês têm que decorar essas preposições essenciais. Em é preposição essencial, vocês têm que decorar, senão vocês não vão conseguir reconhecê-las aí no contexto, tá? Ana gosta de bolo de chocolate. E aí, o verbo gostar pede complemento ou não? Pede complemento sim, professor. Não adianta a pessoa Sim, gostar. gosta de quê? Gosta de quê? De Tem bolo. que E aí, ó, esse complemento tem o que aqui? Cadê? Preposição. Preposição. Se tem preposição, é um verbo transitivo indireto. Ana compareceu atrasada à reunião. Verbo comparecer. Comparecer, né? Verbo comparecer. E aí, gente? Pera aí. Ana compareceu Compareceu em quê? Compareceu em quê?
Compareceu à reunião. Olha só, gente. Presta atenção. Presta atenção Compareceu nisso. aqui, né, professora? Oi? No caso, ela compareceu aqui, né? Compareceu aonde? Compareceu à reunião. Então, presta atenção. Esse atrasada aqui, ó, é uma característica da Ana. É um predicativo, tá? A gente já viu isso, né? Lembra que eu dei aquele exemplo que a gente tem duas palavras mais Professora? importantes? Alô? Oi. Tô te ouvindo. Lembra que eu falei que a gente ia ter dois núcleos, o predicativo e o verbo? Então, esse é um desses casos. Mas olha só, o predicativo ele não completa o verbo, ele só é uma característica do sujeito. Quem é que está completando aí o verbo comparecer? É isso aqui, ó. A reunião. Compareceu a algum lugar. Compareceu aonde, né? A reunião. Então, isso aqui que tá ligado ao verbo, ó, a reunião. Compareceu à reunião. Atrasada está ligada a quem? A Ana. Atrasada é uma característica da Ana. Então, atrasada não é complemento do verbo. Quem que é complemento do verbo aqui é a reunião. Tá? Tudo bem, gente? Agora me fale, a reunião é complemento indireto ou é direto? Indireto, porque é preposição a reunião. Isso aí, é indireto. Por quê? Porque eu tenho um acraseado. O que é o acraseado, gente? Qual que é a fórmula do junção do A acraseado? com A, se eu não me engano. É A mais A. a preposição mais a artigo. Compareceu a algum lugar. Compareceu onde? A reunião, que é uma palavra feminina. Tudo bem? Tranquilo, né, gente? Não é difícil, só tem que ter atenção, tá, pessoal? Não Eu vi, foi assim, eu terminei em, sei lá, 10 minutos. agora só resta saber se tá tudo certo, né, Anderson? Não sei. Mas vai estar sim. Você Ô, é um tia, aluno essa estudioso. tese eu não fiz. Eu vou fazer hoje, eu te mando já. Quando terminar aqui. Até o final do dia, porque eu esqueci de fazer. Tá, tudo bem. Você não. Essa aqui, ô João? É. Tá, é porque eu já tô corrigindo, né, João? Aí. Você já recebeu o meu? Já recebi. Mas entrega lá, que aí eu vou botar valendo um pouco menos, tá, João? Tá. Você vai perder uns pontinhos pra não ser injusto com quem entregou na data certinha, tá? Mas faz, não deixa de fazer não, que eu não vou deixar de dar ponto pra você por isso não, tá? Vamos lá, faça a relação com as funções de cada termo. O diretor transmitiu felicidades à equipe. Vamos lá, o diretor é o quê? Sujeito. E transmitiu, gente, ó, o verbo aqui, ó, transmitiu. É o quê? É verbo. Tá, agora a gente tem que saber se ele é o verbo transitivo indireto, se aqui só tem um verbo transitivo indireto, só tem essa opção. E felicidades vai ser direto e a equipe indireto, porque a equipe tem a, que é a preposição. Isso aí. Peraí, gente, rapidinho. Na verdade, eu coloquei errado aqui, tá? Esse verbo é transitivo de... Ah, tá certo, gente. Eu botei certo. É porque eu tô confundindo aqui. Porque no caso teria que ser VTDI. Só que eu botei só TDI, aí eu me confundi. Verbo transitivo direto e indireto. Por que ele é transitivo direto e indireto? Porque ele tem dois tipos de complemento. Ele tem um objeto direto, ou seja, um complemento que aparece sem preposição, ligado ao verbo que aparece sem preposição, que nesse caso é o quê?
Felicidades. Felicidades, porque a equipe tem preposição, e preposição é objeto indireto. Isso aí. E a equipe é objeto indireto, por isso aí que o João falou, porque tem preposição. O acraseado é uma preposição por composição, né? Que é o a mais o a, né? Mais o A. Isso. A mais A. Dá, Isso aí. Beleza, agora vamos para a 4. 4B. Faça. É a mesma coisa, tá, pessoal? Para dizer se é o sujeito. Vamos lá. Ele enviou flores à namorada. E aí? Ele, sujeito. Ele, sujeito. Beleza. Verbo enviar, né? Enviou o quê? Flores. 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 Então, flores é o quê? O-D ou O-I? Flores é O-D. Ih, peraí, eu marquei no lugar errado, gente. Peraí, tudo eu ia falar isso peraí. agora. Eu marquei Você no lugar confundiu. errado, peraí. Ó, enviou é verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque ele tá pedindo 2 complementos. Então, o primeiro Flores. complemento é flores. Beleza. Flores é o quê? Objeto indireto, objeto direto, porque indireto tem preposição, que Isso a aí. namorada. Objeto direto não E a tem, né, namorada? preposição. A namorada, Indireto. indireto. Ó, mesmo que aqui, pessoal, tivesse assim, enviou as flores. Esse as não seria preposição, tá? Seria o quê? Artigo. Então, quando tem artigo, é objeto direto. Ou se fosse assim, 2 flores, enviou 2 flores à namorada. Também continuaria sendo objeto direto, porque objeto direto só não tem preposição. Se tiver preposição, vai ser objeto indireto, tá? Agora, se tiver número, 2 flores, se tiver artigo, umas flores, as flores, se tiver adjetivo, enviou bonitas flores, não tem problema, vai ser tudo objeto direto. Só vai ser objeto indireto quando tiver preposição. Por isso que vocês têm que conhecer as preposições, tá? E aqui era para escrever uma oração com verbo transitivo direto e indireto, mas essa era pessoal. Aí eu vou corrigir a de cada uma. Tem uma pessoa, vou botar só um exemplo aqui de alguém que botou assim, ó. Vou escrever aqui, ó, a resposta da pessoa. Ana comeu pão com manteiga. Ó, aqui, pessoal, era pra gente escrever uma oração que tem um verbo transitivo direto e indireto. Então, era como esses 2 verbos daqui de cima que nós analisamos agora. Ou seja, um verbo, né? Um verbo com 2 complementos, tá? Então, Ana comeu o quê? Pão, comeu pão. Então, aqui a gente tem um verbo transitivo direto, um objeto direto. Agora, olha só, com manteiga, pessoal, com manteiga não é objeto indireto. Não é Porque não tem preposição. Sim, ele tem até uma preposição aqui, gente, mas olha só, esse com manteiga, ele não tá trabalhando com verbo, gente. Ó, comeu com manteiga? Não. Esse com manteiga está trabalhando com pão, tá? É um adjunto aqui do pão. Depois a gente vai trabalhar isso, a questão do adjunto, tá? Então fica até complicado explicar para vocês agora. Mas esse com manteiga não está trabalhando com... Ai, peraí, gente, quero espirrar. Peraí, só um minuto. Ai, vontade de espirrar, eu não consigo. Desculpa, gente.
Não, engasgou aqui. Então, olha só. Comeu pão com manteiga. Então, esse comer aí, comeu o quê? O pão. Então, aqui tá certo, tá? Aqui é objeto direto. Comeu o quê? O pão, tá? Então, aqui tá certo. Agora, com manteiga não é objeto indireto. Comeu com manteiga? Não. Não tá certo, tá? Então, aqui a gente só tem o OD, não tem OI, tá? Por exemplo, um exemplo de verbo transitivo direto e indireto. Ela, olha a diferença. Ela comunicou o fato. Professor, Oi, aos pais. sua aula vai até que horas hoje, né? 9h20, não? Não, hoje são 2 tempos. Ai, meu Deus. Olha só, mas eu vou tentar terminar antes, tá, gente? Essa aula vai até 10h10? 10h30. Não, até 10h30 não. 10h10. 10h10? Vou tentar acabar 10 horas, tá? Tá. Que aí vocês ainda vão ter um intervalo, então vocês vão ter meia horinha aí pra ficar de boa. Olha só. Ela comunicou o fato aos pais. Ela comunicou, verbo comunicar. Comunicou o quê? O fato. O fato. Então, o fato é o meu OD, objeto direto. Comunicou a quem? Aos pais, Aos pais. que é objeto indireto porque tem preposição. Isso aí. Agora, E aos olha pais, só. Aos essa preposição. Isso aí. Então, eu tenho um OD, o fato, e tenho um OI, objeto indireto. Então, esse verbo aqui, comunicar, é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele pede 2 complementos. Agora, olha a diferença. Comunicou o fato, comunicou aos pais. Então, repare como tanto os pais como o fato está ligado a quem? Ao verbo comunicar. Agora, olha aqui esse exemplo aqui. Com manteiga está ligado mais ao pão ou ao verbo comer? Ao pão. Está ligado mais ao pão, né, gente? Não está ligado ao verbo comer. Por isso que ele não é complemento do verbo, e sim um adjunto adnominal. Depois a gente vai ver isso, porque ele está ligado ao substantivo e não ao verbo. Ok? Tudo bem? Então, cuidado. Olha só, o complemento verbal, seja objeto direto ou objeto indireto, ele vai estar ligado diretamente ao verbo, tá? Então, sempre olha essa conexão entre o verbo e o objeto. E não, ele tá ligado ao sujeito. Então, se ele estiver ligado ao sujeito, ele não é um complemento verbal. Mas ele tá com preposição, ele tá com isso, tá com aquilo. Tá, tudo bem, mas ele não tá ligado ao verbo, ele tá ligado ao sujeito. Então, ele não pode ser um complemento verbal. Olha o nome, gente, complemento verbal. O próprio nome já te dá dica. Se é um complemento verbal, ele tá completando quem? Tá completando o verbo. Se ele estiver completando o nome, se ele estiver completando o sujeito, uma característica, então ele não é mais complemento verbal. E lembrando, complemento verbal, complemento verbo. Só que esse complemento, ele pode vir com preposição, e aí ele vai ser um objeto indireto, ou sem preposição, que ele vai ser um objeto direto. É meio confuso, porque são muitos nomezinhos, mas é só confuso, mas não é difícil, tá? Oi? Quando que vai ser a prova? Semana que vem. Aí, o que acontece? Eu vou passar um exercício para vocês me entregarem quinta-feira pra gente corrigir na aula o exercício, tá? De quinta-feira. Tudo bem? Vamos aqui só a gente tem mais meia horinha, eu vou só compartilhar aqui. A Nina não entrou, né? Nina e nem Jennifer não entrou. Não entraram, desculpa. A Jennifer tá aqui. Jennifer tá?
Nem, não tá Ah, aparecendo. só que ela não tá Tá, falando tá nada. ligado. Ah, tá, porque não tá aparecendo nada aqui pra mim. E aí ele Você diz, parou de transmitir, professor. parei de transmitir e Parou. desligou aqui também a gravação, ou não? Não, não desligou. Desligou a Pra mim, gravação. acabou a transmissão de tela, tá? Não é possível compartilhar. compartilhar a tela. Ah, eu acho que esse programa, o OBS, dá conflito quando tentar de novo. Aí eu acho que ele parou Agora de... foi. Agora foi. Foi, peraí, deixa eu ver se ele tá gravando ainda. Que às vezes ele para de gravar do nada. Pronto, tá gravando. Pessoal, vamos lá só revisar aqui os conteúdos. Apesar que a gente já conseguiu ver bastante coisa, né? Ó, o que vai cair aqui na nossa prova? Tipos de sujeitos e transitividade verbal. Então, transitividade verbal a gente até que já viu bastante coisa, né? Tipo de Refrescar nossa sujeito. memória. Isso, gente, tipos de sujeito. Estudamos muito nesse bimestre. Pelo amor de Deus, vocês não Acho vão... que foi uma das coisas que a gente mais estudou. Isso aí. Olha, se vocês errarem isso, gente, pelo amor de Deus, vocês estão careca de fazer exercício. Fizemos trilhões de exercícios, fizemos um monte de quiz, fizemos um monte de coisa, tá? Mas vamos aí. As três maiores coisas que a gente estudou hoje: sujeito, predicado e um outro lá de recheio de verbo e transitividade verbal. Muita coisa. Isso. Então, olha só, até por isso que a gente nem terminou o nosso livro, né, gente? Que a gente ficou parado aqui nesse sujeito tanto tempo que a gente nem terminou o livro. Mas eu já anotei aqui que também são matérias também que ano que vem vocês veriam de qualquer forma. Então, vocês não vão sair perdendo nada, tá? Pelo contrário, vocês vão chegar no 8º ano bem seguros, preparados com esse conteúdo, tá? Então Professor, como que eu vou chegar seguro no 8º ano? Se eu nem sei se eu vou passar. Não tem como chegar seguro, não, professor. Por que você não vai passar? Lógico que vai. Para de Ó, falar eu besteira. falei que eu não sei se eu vou passar. Se eu passar, tá bom. Vamos lá. O sujeito, já falamos, né? É quem faz, quem pratica aquela ação. Beleza, já estamos careca de saber disso. Vamos lá, vamos lá só as classificações do sujeito, que é o mais importante. Só relembrando aqui, primeiro, lembrando que nem sempre o sujeito vai aparecer antes do verbo, né? A ordem natural das coisas é que ele apareça antes do verbo. Então, sempre você vai ter alguém praticando uma ação. João comeu bolo. João estudou. Então, olha aí. João, sujeito, depois o verbo. Só que a gente sabe que também essa ordem pode mudar. Então, eu tanto posso falar João comeu o bolo, como comeu o bolo João. Tá? Então, preste atenção. Pode ser... estranho, professor. É estranho, mas é permitido, tá? Olha só. Custará muito dinheiro a essa empresa, esta remodelação. Qual que é o sujeito dessa oração? É esta remodelação. Então, aqui, ó, depois do predicado. A ordem certa dessa oração é qual? Esta remodelação, que é o sujeito, custará muito à empresa. Então, o sujeito é esta remodelação. Sujeito mais o verbo, que é custará, não é verdade? Que é o verbo. Ih, botei tudo errado ali, o sujeito. Mais o complemento. Então, essa é a ordem natural das coisas. Sujeito, verbo, né? Mais complemento. Porém, isso pode ser mudado. Podemos colocar, né? O
o sujeito para depois do verbo, igual tá aqui, ó, depois do predicado. Ó, custará muito dinheiro esta remodelação. Ou também poderemos botar entre o predicado. Muito dinheiro a essa empresa, a empresa, esta remodelação custará. Se eu perguntasse assim, se eu botasse isso na prova, muito dinheiro a esta empresa, esta remodelação custará. Como que vocês descobririam quem que é o sujeito? Como que faz para descobrir quem é o sujeito? Fala de novo, professor. Se eu colocasse essa oração aí na prova, muito dinheiro a empresa, esta remodelação custará. Como que vocês fariam para descobrir o sujeito? Como que faz para descobrir o sujeito, gente? Qual que é o primeiro passo? Custará o que a quem? Custará, Aí a gente isso aí. Custará o quê? O que custará Muito muito dinheiro dinheiro à à empresa. empresa? Dinheiro. A empresa. Não, a pergunta é, o que custará? Custará Muito o quê? dinheiro. A empresa. Muito Custará- dinheiro à empresa. Isso aí. Qual que é a resposta? Muito dinheiro à empresa. Não. Essa remodelação? Esta remodelação. Olha só, custa o quê? Custa alguma coisa. Esta remodelação Custa muito custará dinheiro. muito dinheiro à Então, empresa. olha só, muito dinheiro. Olha só, muito dinheiro é complemento verbal. Custará Ou também- o quê? Ou Muito também, dinheiro. professora, a gente se perguntar se pode inverter o sentido, né? Porque esta remodelação custará muito dinheiro à empresa. Sim, olha só, gente, a chave de tudo é vocês acharem o verbo. Acha o verbo. Custará. Custará o quê? Muito dinheiro. Muito dinheiro está completando o sentido do verbo custar. Então, muito dinheiro é objeto direto do verbo. Objeto direto não é sujeito. Objeto direto é objeto direto, sujeito é sujeito, tá? A empresa custará alguma coisa a alguém. A empresa é objeto indireto. Então, é complemento do verbo. Então, custará muito dinheiro à empresa é complemento do verbo custará, tá? Agora, o que ou quem que custará muito dinheiro à empresa? Esta remodelação. Esta remodelação custará. Repare, gente, até o verbo tá concordando. Ó. Esta remodelação não está no singular? Sim, está no singular. Custará também não está no singular? O verbo sempre concorda com o sujeito, tá? Se tivesse assim, ó, estas remodelações custará, estaria errado. Estas remodelações custarão, olha só, custarão, aí já concordou com o sujeito. O verbo sempre concorda com o sujeito, tá? Então, como que vocês fazem para descobrir o sujeito? Perguntando pro verbo, olhando pro verbo. Agora, cuidado para não acontecer isso, confundir o objeto direto, tá? O objeto direto com o objeto direto, complemento verbal, com o sujeito. Cuidado, tá? Tudo bem? Sim. Beleza, vamos lá. E aí, os tipos de sujeito? Vamos ter o sujeito determinado, é aquele que a gente pode dizer quem é. Dentro do sujeito determinado, vamos ter o simples, determinado simples, quando tem um núcleo, certo? A professora... Quando tem dois, é o composto. Isso aí. Então, quando tem um núcleo, determinado simples. Quando Sujeito tiver dois ou mais, composto. Composto. E quando não tiver nenhum, mas pelo verbo você conseguir identificar Sujeito aquele oculto. sujeito. Sujeito oculto. Ó, comi 3 balas. Quem comi 3 balas? Eu. Isso Tem aí. umas que eu acho que eu lembro mais ou menos, que relacionada ao tempo, né? Tempo? Não, o sujeito oculto você vai conseguir olhar pelo verbo, tá?
pela Não, pessoa gramatical do verbo. é outro tipo de sujeito. Isso, gostamos de acordar cedo para correr na praia. Quem gostamos? Nós. Eu. Nós gostamos. Se tivesse eu gostei, se tivesse gostei aí seria o eu, tá? Vamos lá. Indeterminado. Aí o indeterminado já é um pouquinho mais complicado, mas também não tem nada de absurdo não. Você consegue indeterminar. O que é indeterminado? A gente até olhou lá no dicionário, né? Indeterminado é o que eu não consigo definir. Eu não consigo dizer com precisão quem que é aquele cara ou aquela coisa que está praticando aquela ação daquele verbo. Por isso que é indeterminado. Eu não consigo te dizer com precisão quem está praticando aquela ação. Olha só. Como que eu consigo fazer isso? Jogando o verbo para a terceira pessoa do plural. Querem que eu mude de apartamento rapidamente. Quem é que querem? Quem querem que eu mude de apartamento? Não sei. Não tá dizendo aí. Não dá para eu saber. Pode ser minha mãe, meus amigos, pode ser ele, pode ser ela, elas, né? Eles, elas, né? Meus pais, né? Eu falei minha mãe não. Meus pais, meus amigos, meus tios. Por quê? Porque isso aqui, o verbo, está conjugado na terceira pessoa do plural. Eles ou elas, tá? Só que aqui a gente não consegue dizer com precisão quem é. Pediram apoio financeiro. Ora, quem é que pediram apoio financeiro? Não sei. Agora reparem, gente, se eu estiver falando assim, ó, João e Juan foram ao parque ontem. Aí eu começo a falar, João e Juan foram ao parque ontem, começo a botar um monte de informação. Aí dou ponto final, no mesmo contexto, no mesmo texto, tá? Aí eu falo assim, pediram ajuda ao moço que estava na praia. Pediram ajuda que estava... Gente, quem é que pediram ajuda ao moço que estava na praia? João e Juan. Eu não tô falando deles? Sim. Sim. Então, nesse caso aqui, ó, olha só, vamos lá. Se tiver assim, ó, João e Juan estavam na praia... Ih, caramba. Na praia. E blá, Tomando blá, banho blá, de blá, blá, piscina. blá, um monte de coisa, nananã, ponto final. Aí aqui eu começo a falar. Pediram ajuda ao moço. E blá, 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 um monte de coisa, tá? Gente, olha só, nesse mesmo contexto aqui. Pediram tá na terceira pessoa do plural. Só que aqui eu tenho uma referência. Quem é que pediram ajuda ao moço? Quem é que pediram ajuda ao moço? Juan e João. João e Juan. Então, aqui nesse caso, não é sujeito indeterminado. Por quê? Mas porque ficou na praça, já no negócio ali. Ah, porque eu não quis escrever. Porque tem mais informações, entendeu? Foi eu que botei. Olha só. Então, aqui pediram. Nesse caso aqui não é indeterminado. Porque eu sei que quem pediu ajuda ao moço foram Juan e João. Então, aqui eu tenho uma referência. Se eu tenho uma referência aqui, eu sei quem praticou essa ação aqui. Então, aqui pediram não está indeterminado, porque eu sei que foi João e Juan. Agora, se do nada eu falo pediram ajuda ao moço e não tem nenhum contexto, não tem nada dizendo quem que foi que pediram, aí sim é um sujeito indeterminado, porque eu não tenho referência, tá? Tudo bem, gente? Tudo bem. Beleza, então indeterminado, eu jogo para terceira pessoa do plural. E se for terceira pessoa do singular, aí eu faço de outra maneira. Para eu indeterminar esse sujeito, eu coloco a partícula ser. Ó, gasta-se muito dinheiro nas festas de casamento. Precisa ceder ajuda. Quem é que precisa ceder ajuda? Né? Não dá para eu saber. Pode ser ele, pode ser ela. Só que aí eu indeterminei esse sujeito.
tá? Então, tem 3 formas de eu indeterminar esse sujeito. Jogando o verbo para a terceira pessoa do plural ou jogando o verbo para a terceira pessoa do singular com a partícula se depois do verbo, tá? E também eu usar o verbo no infinitivo impessoal. É essencial diminuir. Olha aí, lembra do infinitivo? Verbos terminados em ar, ir. Então, quando os verbos tiverem ar, ir, então esse verbo vai estar no infinitivo pessoal. Impessoal, ó, nadar é legal. Ora, quem é que está praticando a ação de nadar? Ninguém, né? Ninguém. Nadar é legal. Quem é que tá nadando aí? Ninguém. Então, como que eu sei isso? Como que eu sei quem que é o sujeito? Ó, nadar é legal. Ora, não dá pra saber quem é que tá praticando a ação de nadar. Não dá, tá vendo? Então, sempre quando eu tiver o verbo no infinitivo, ar, ir, né? Não tem como eu saber quem é que tá praticando aquela ação, tá? É o sujeito indeterminado, tá? Beleza. Ó, botei até aqui a dica, ó, indeterminado. Alguém fez, você não sabe quem é que fez, tá? Beleza. E a oração sem sujeito ou sujeito inexistente? Vai ser quando eu tiver um verbo com fenômenos da natureza, né? Ó, chove muito ou choveu muito. Quem fez a ação de chover? Não dá pra saber, né, gente? Ação de chover. Não. Quem é que pratica ação de chover? Ninguém. Neva muito. Nos dias frios neva Então, muito. Foi isso aí que eu tava falando de tempo, ó, que não tem. Aí você coloca coisas de. Sim. Entendi. Indica fenômenos da natureza, sim. E tem os verbos fazer e haver, né, como tempo decorrido. Então, se eu tiver o verbo fazer indicando tempo decorrido, é uma oração sem sujeito também, ó. Faz 3 meses desde a última vez que te vi. Ó, fazer nesse caso aqui não é a ação de fazer alguma coisa. Você fez 3 meses? Não, como é que se faz 3 meses? Não dá pra saber, não dá pra fazer 3 meses. Quem é que faz 3 meses? Não, só tá indicando o tempo que passou, né? Quando isso acontecer, pessoal, o verbo fazer é sempre no singular, tá? E não fazem 3 meses. Faz 3 meses, faz 2 horas, que eu estou esperando por você. Então, o verbo fazer, o verbo haver também, com o sentido de existir ou de tempo decorrido, também é oração sem sujeito. Ó, havia várias crianças correndo no parque. Esse haver aqui está indicando o quê? Existência. Existiam várias crianças correndo no parque. Então, o verbo haver com o sentido de tempo decorrido ou com o sentido de existir, tá? Ele não tem sujeito, tá? E aqui eu já falei, ó, o verbo ser, fazer, haver, relacionado a fenômenos da natureza ou expressão de tempo. É cedo ou tarde demais. Tá vendo? É cedo. Esse aqui é verbo, mas ele não tem sujeito. Está anoitecendo. Quem é que está anoitecendo? Não dá para saber, né? A noite está anoitecendo, né? Fica redundante, né? Não é legal. Está anoitecendo, tá? Porque o próprio verbo já contém ali o sentido, né? O sentido de quê? De que é a noite, né? Há 2 anos não chove nessa região também, tá? Com sentido de tempo decorrido. E aqui, pessoal, a transitividade verbal que nós já acabamos de fazer lá no quiz, né? Mas vocês têm que dar uma olhada nesse documento aqui, tá, pessoal? Dá uma revisada criteriosa nesse documento aqui que tem
tudo isso aqui vai cair na prova, tá bom? Só um minutinho que eu vou compartilhar rapidão, já tá acabando, tá, pessoal? Vou liberar vocês. Tia, eu vou fazer um resumo de sujeito e também sobre essa coisa de transitividade verbal para ajudar na hora da prova. Também Isso, pra... faz um resumo, faz também, anote as preposições para você ir decorando as eu preciso também fazer preposições isso, também, esqueci que é de fazer. muito importante. As preposições é de suma Eu acho importância. fazer um mapa mental sobre transitividade verbal, que é parte que sujeito praticamente seja tudo mais passado, essas coisas de determinado, é fácil. Eu lembro até agora. Professor, tudinho aqui, caso precise. Sim. Olha só, gente. Vou colocar esses exercícios aqui para vocês fazerem, tá? Só vou explicar rapidinho, só a primeira aqui, para vocês fazerem e me entregarem na quinta-feira pra gente corrigir na aula. Façam também tentem colocar as respostas aqui no próprio documento, que fica mais fácil Vai para valer quantos corrigir. pontos, tia? Não vai valer ponto nenhum, é só para estudar, tá? Tia, brincadeira. Olha só, Bota aqui, 3 ó. pontos, 2, Peraí, tia. rapidinho, ó. A primeira aqui, ó, conte as orações e classifique o sujeito. Eu nem preciso disso aqui, conte as orações, tá? Que eu ia botar, mas não precisa não, vou até apagar. Classifique o sujeito e o complemento. Então aqui vocês vão olhar a oração e vão classificar o sujeito. Ó, vamos fazer aqui a primeira. A literatura transforma as pessoas. Quem que é o sujeito aqui, gente? Fala de novo, professor. A literatura transforma as pessoas. A literatura. A literatura é meu Pode ir, sujeito. Olha só, é um sujeito simples, composto, indeterminado, oculto. Qual que é o tipo de sujeito? É um sujeito simples, né, gente? É um Simples. Só um sujeito núcleo. determinado simples, só tem um núcleo. Então aqui vocês vão botar, ó, sujeito simples. Aí o verbo transformar. Esse verbo transformar, gente, é um verbo que precisa ou não de complemento? Transforma. Precisa. Quem transforma, transforma alguém, alguma coisa, né? Então, ele é um verbo transitivo, né? Agora, a gente precisa saber se ele é um verbo transitivo direto ou indireto. Como que a gente sabe disso? Olhando o complemento, né? Ó, o complemento. As pessoas. Eu acho que é direto, porque aquele as é artigo. Isso aí, Não- menino. Isso aí. E não complemento. E não preposição. Isso aí, ele é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque o complemento dele, né? Porque na verdade nem pelo complemento, gente, é o próprio verbo que pede ou não preposição. Olha só a pergunta. Quem transforma algo, transforma alguém. Ele transformou água em vinho. Olha só, transformou o que? Água. Tem preposição aí entre o verbo e o complemento? Não, Porque é artigo. Isso aí, transformou a água, né, em vinho, ou transformou a água em vinho. Não tem preposição, então é verbo transitivo direto. E o complemento, obviamente, é as pessoas. E esse complemento vai ser um objeto direto. Eu tô botando OD, vocês já sabem que é um objeto direto. VTD, verbo transitivo direto. Então é só para fazer isso, tá, pessoal? Colocar aqui, né, qual que é o tipo de sujeito, simples, composto, indeterminado, ó, tem um monte aqui para vocês brincarem, ó, todos são as mesmas coisas, tá, pessoal, ó, todos eles são assim. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no Zap que eu ajudo vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida para fazer, mas tentem olhar a resposta aqui nesse documento de revisão que tem tudo ali, tá? Vai fazendo, olha só, vão fazendo e já vão olhando lá no documento, que aí vocês já estão estudando fazendo isso, ok? Ok. Aí, tia, eu vou tentar mandar pra você. Eu acho que eu vou fazer um mapa mental como fala? Preposição e transitório verbal. Tá bom, tudo bem, faz sim. Aí você me manda lá na plataforma, tá bom?
Que aí eu dou uma olhada. Ó, tá bom então, gente. Até mais. Boa prova aí pra vocês, tá? Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau.